Olá, alunos! Aqui fala mais uma vez o professor Adamo Silva. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco mais aprofundadamente os átomos. Então, vamos lá! Na aula de hoje, vamos aprofundar o estudo dos átomos. E os conteúdos da aula de hoje são íons, organização eletrônica, número atômico e de massa. A estrutura dos átomos possui duas regiões: a eletrosfera, a qual possui as partículas negativas, que são os elétrons, ok? E o núcleo, que possui os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas de carga elétrica nula, ok? Nesse átomo de lítio, que está aqui do lado, ó, é um dos elementos químicos, lítio. Ele possui 3 prótons, que são essas bolinhas vermelhas, da cor vermelha, tá? E 3 elétrons. Quantos prótons temos? 3, né? Se a gente for somar a carga elétrica de cada um, dá mais 3. E esse átomo de lítio também possui 3 elétrons, que são essas bolinhas que estão girando nessas órbitas, ok? A carga elétrica dos elétrons é menos 1. Se a gente for somar menos 1, menos 1, menos 1, dá menos 3. A gente vai somar ó, a carga dos prótons mais a carga dos elétrons, que é menos 3. Aí, ó, mais 3. Mais com menos dá menos 3. Mais 3 de menos 3 dá 0. Ó. Ou seja, um átomo ele é eletricamente neutro, ok? Porque a carga total dele vai dar 0. Se ele tiver o mesmo número de prótons e de elétrons, a carga vai ser 0, certo? Já no caso dos íons, quando o átomo neutro ganha ou perde elétrons, deixa de ser neutro e passa a ser chamado de íon. Então, íon é o átomo que ganhou ou perdeu elétron, tá certo? Se o átomo ganhou elétron, ele aceitou elétrons, tá? Aceitou começa com A, então a gente vai chamar de ânion. Ânion é o átomo que aceitou elétrons, tá? Quando ele aceita elétrons, ele fica carregado negativamente. Já o cátion é quando o átomo perde, ou seja, cede elétrons. Percebam que cede ou cedeu começa com C, assim também com a palavra cátion. Então dá para a gente associar uma palavra a outra. Facilita a aprendizagem. Aí quando ele cede elétrons, ele fica carregado positivamente. Vamos ver exemplos de ânion e de cátion. Essa molécula aqui que está em preto ó, é a de fluoreto de sódio. Tá? Tem um átomo de flúor e um átomo de sódio. Percebam que o átomo de sódio ele cedeu um elétron para o átomo de flúor. Então, o átomo de sódio, depois que ele cedeu, ele ficou sendo chamado de cátion, certo? Já o átomo que recebeu, ou seja, aceitou o elétron, é o ânion, ou seja, o flúor é chamado de ânion, ok? E no segundo caso, que é essa molécula que está aqui em branco, ó, o sódio é o cátion porque ele cedeu um elétron para o cloro. E o cloro, como ele recebeu, ou seja, ele aceitou um elétron do sódio, então o cloro é chamado de ânion, porque aceitou o elétron, tá certo? Essa molécula aqui, esse segundo exemplo é chamado de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A massa e a carga relativas. Vejamos, ó, o próton, a carga dele, a gente viu que é positiva, é mais um, né? O nêutron tem a carga zero, ou seja, a carga nula, e o elétron tem a carga negativa, que é menos um, ok? Já quanto à massa, a massa relativa das partículas, né? A gente percebe ó, que o próton tem a massa relativa 1 e o nêutron a massa relativa 1. Já o elétron possui uma pequena fração da massa do próton e da massa do nêutron. O elétron possui a massa do, vamos supor, a massa do próton dividido por 1840, ou seja, quase zero. Entenderam? Portanto, vocês podem perceber que quase toda a massa atômica fica acumulada no núcleo atômico, porque tem prótons e nêutrons, ok? Os elétrons, eles têm muito pouca massa atômica, ok? Vamos analisar o que é número atômico e número de massa. Primeiramente, o número atômico é representado pela letra Z. E o número atômico é o número de prótons presentes no núcleo atômico. Já o número de massa, que é representado pela letra A, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons.
E o número de nêutrons é a quantidade de nêutrons que está presente no núcleo atômico, ok? Aqui nós temos o átomo de ferro, ó, aqui do lado, que é representado pelo símbolo Fe. O ferro possui 26 prótons. Se ele possui 26 prótons, o número atômico do ferro é igual a 26, ok? Porque tem 26 prótons. Aí 30 é a quantidade de nêutrons do ferro, tá certo? Então, a quantidade de nêutrons do ferro é igual a 30, ok? O núcleo de um átomo de ferro possui 26 prótons e 30 nêutrons. É o que a gente vê aqui, ó. Qual é o número de massa do átomo de ferro? O número de massa é a letra A. Para a gente calcular o número de massa, é só usar essa fórmula, ó. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Vamos usar, ó, A igual a Z mais N. O número de massa A é igual a... Qual é a quantidade de prótons do átomo de ferro? 26, ó. Então, eu substituo Z por 26 e substituo N, a letra N, pela quantidade de nêutrons, que é 30. Então, o número de massa é igual a 26 mais 30, dá quanto? 56. Perceberam como é fácil calcular o número de massa? É só somar, tá certo? Aí a gente viu também que Bohr, que é um físico dinamarquês, ele propôs que o elétron ele se move ao redor do núcleo em trajetórias circulares, que são camadas ou níveis de energia. Vocês podem visualizar aqui, ó, que tem duas camadas. A interna é chamada de K e a segunda camada eletrônica, ou segundo nível de energia, é chamada de L. Para o elétron ir do nível K para o nível L, ele tem que receber energia. E para ele descer do L para o nível K, que é o interno, né? Ele tem que ceder energia, ok? E o sistema, esse sistema aqui do átomo de Bohr, é semelhante ao sistema planetário. Ó, aqui, ó, observem que parece um sistema planetário, ok? É semelhante, um é semelhante ao outro. Como é que ocorre a organização dos elétrons no átomo? Os elétrons, eles têm a distribuição eletrônica, que é 7 níveis, ó, de 1 a 7. Tá vendo? Ó? O nível mais interno é o K, depois L, M, N, O, P, Q, ok? Esses níveis ou camadas são representados por letras, entenderam? O nível 1 tem a letra K, o nível 2 tem a letra L, o nível 3 tem a letra M, por aí vai, ok? O máximo de elétrons na camada K é 2. E o máximo de elétrons na camada L é 8. Tá? E as outras camadas, cada uma delas tem um número máximo de elétrons que suporta. Ok? Vamos analisar alguns exemplos de átomos. Ó, o átomo de hidrogênio possui um elétron. Então, o número atômico do hidrogênio é igual a 1. Tá? Se ele só possui um elétron, esse elétron vai ficar na camada K, que é a mais interna. Ok? Já o átomo de hélio, ele possui 2 elétrons. Se ele possui 2 elétrons, possui 2 prótons. Nessa figura aqui a gente só vê um próton, mas o outro próton pode estar atrás desse, ok? O número atômico do hélio é igual a 2. E como a camada K possui no máximo 2 elétrons, então os 2 elétrons do hélio ficam na camada K. Já no caso do lítio, que é esse átomo aqui embaixo, ó, o lítio possui número atômico igual a 3, porque tem 3 elétrons e 3 prótons. 2 elétrons ficam na camada K, e o outro elétron que falta para completar 3 fica na camada L. Ok? No caso do berílio, o berílio possui 4 elétrons, então ele possui 4 prótons. Então, o número atômico do berílio é igual a 4. No caso do berílio, 2 elétrons ficam na camada K e os outros 2 elétrons na camada L, que é a segunda camada. E no átomo do oxigênio, como o oxigênio possui 8 prótons e 8 elétrons, qual é o número atômico do oxigênio? É 8. É a quantidade de prótons, tá certo? 8. Aí observem que quantos elétrons cabem na camada K, que é a primeira camada?
Quantos elétrons cabem nessa camada aqui, ó? Nessa camada só cabem 2 elétrons, que é o número máximo, ó. E para completar 8 faltam 6, né? Aí os outros 6 elétrons que faltam ficam na camada L. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Forte abraço virtual a todos vocês e até a próxima aula.